Antes de ver as estupidezes patentes, tem uma outra coisa que não está aí na lista, mas quase chega a ser também uma estupidez. Não sei quem foi que trouxe ao Brasil essa ideia lastimável de aceitar Jesus. Você não encontra isso no texto. O verbo é receber e não aceitar. A dificuldade é que, no uso em português, você aceita de uma coisa tida como inferior ou de uma pessoa tida como socialmente de um nível inferior. Ninguém aceita a visita do governador em casa, para nem se comentar presidente. Então, você está recebendo o presidente, o governador diz que você aceita, aí você vai se dar mal, porque a questão não é se alguém aceita Jesus, a questão é se Jesus vai aceitar a gente, viu? Nós recebemos Jesus. Então, essa coisa, aceita Jesus? Rapaz, o inferno vai estar cheio de pessoas que achavam que aceitaram Jesus, né? Se você aceita Jesus, esse Jesus é menor do que você. E esse Jesus não pode te salvar. Paciência. Isso aí é uma coisa triste que existe simplesmente de fora a fora nas igrejas. Temos que fazer por onde corrigir. Não se aceite Jesus. Recebe. Melhor ainda, crer para dentro. Quase chega a ser uma estupidez realmente. Vamos agora a Bíblia Nova Vida. Depois é agora a Bíblia Shed, mas a mesma coisa, só mudou a capa, não é? Mas o texto é atualizado. E qualquer versão da atualizada que você pegar na mão, você vai encontrar o que está aqui. Vamos começar com Jó 40 e verso 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, e come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Seu arcabouço como barras de ferro. Agora, alguém aqui já viu um hipopótamo? E que tipo de coisa ele tem lá atrás? Hã? Que tamanho de rabo? Um rabinho é um perfeito porco. É um perfeito porco. Quer dizer, o tipo de rabinho que tem no porco é exatamente o que tem no hipopótamo. Então aqui nós temos, a sua cauda é como um cedro. Então não é hipopótamo. É uma tristeza. Aí você lê a nota, é uma coisa. Ele vai falar de mitologia. Não vou nem ler. O que o texto diz mesmo é behemoth. Se você não sabe o que seria um behemoth, então coloca behemoth. Faz uma transliteração do hebraico. Você não sabe o que é, então coloca o vocábulo behemoth. Isso é, obviamente, um brontossauro, aquele tipo de dinossauro que tem aquela coisa de 30 metros, quer dizer, pescoço para cá e a cauda para lá, assim, de 10 metros. Óbvio. Quem que tem, assim, cauda tipo árvore? É o brontossauro. Isso aqui, obviamente, um tipo de dinossauro. É assim, terrestre. Come erva como boi, exatamente. E naquele tempo havia bastante capim para todo mundo. Eles colocam uma óbvia estupidez no texto. A troca de quê? Isso é estúpido. Colocar aqui um hipopótamo. Não bastasse, vamos agora a 41,
verso 1. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda. Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho. Acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo, ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? O tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele e o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais a intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Caso não será o homem derribado só em vê-lo, ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim e tal. Em algum lugar aqui vai falar de fogo sair. Onde está? Quem abriria as portas? Hã? 19. De sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumo. Isso te faz pensar em quê? Dragão, óbvio. Praticamente todas as culturas do mundo têm dragão. Por quê? Porque um dia existiu o dragão, claro. Aqui, no hebraico, é Leviatã. E se você não sabe o que seria um Leviatã, coloca Leviatã, por favor. Não vai inventar um crocodilo. Que estupidez, mas que estupidez. Aqui tem uma nota, eu quase que... Me dá nojo, realmente. Eu quase... deixa para lá. Aqui falando do tal do crocodilo. Aqui o argumento é que Jó revele primeiro sua destreza em dialogar com o crocodilo, para então pensar em lutar com Deus. Está aí, você está vendo? Você não consegue ouvir a voz de Deus, o seu problema é você tem que arrumar um crocodilo, aprender a falar com um crocodilo, que depois você pode, talvez, conversar com Deus. Agora, sinceramente, tem mais, mas vamos agora ao que está aí como o problema tipo 4. Não vou me deter aqui, porque também dá nojo. São as notas maliciosas, desnecessárias, quando não perversas, e falsas que solapam a confiabilidade do texto. A nova versão internacional, então, está cheia. A atualizada, nem tanto, mas está o texto cheio de colchetes, que faz o mesmo serviço. Que os colchetes dizem ao leitor que, na opinião dos editores, isso aí não é válido, não é original. Solapa, portanto, a confiança. São centenas de casos. Aqui você tem só uns poucos. Então, Mateus 21 e 44, está tudo aqui, nem precisa abrir a Bíblia. Estamos aqui comentando as notas de rodapé. Diz aqui, então, tudo aqui é nova versão internacional, mas é porque eu tinha uma cópia à mão e foi mais fácil. Mas você pode ver isso em linguagem de hoje, Jerusalém, enfim. Muitos manuscritos não trazem o versículo 44. Você sabe o que significa a palavra muitos? Um Codex D, que é o pior manuscrito que nós temos, e um cursivo
que leva o número de 33, que é de má qualidade. Só. Os muitos manuscritos são 2 de perversa qualidade. Eu digo que isso aí é um uso desonesto da língua nacional. Você usa o vocábulo muitos dizendo respeito a 2 contra 1.700. Isso é desonesto, moço. Isso é desonesto. Os muitos são os 1.700 e não 2 contra ele. Não, por favor. Agora vem cá. Para e pensa. Qual seria o propósito de colocar uma nota dessas no rodapé da tua Bíblia? Os editores fizeram isso a troca de quê? Por que você vai inventar uma nota dessa? Obviamente, nós estamos lidando com inimigos do texto. E a Nova Versão Internacional é tida como uma coisa preparada por evangélicos. Agora, rapaz, se você tem amigo assim, você não precisa de inimigo. Você já está servido. Não tem como defender a inclusão de uma nota destas em qualquer Bíblia, a não ser que você seja inimigo da Bíblia. Aí sim, fique à vontade. Marcos 14 e 24. Alguns trazem da nova aliança. Alguns diz respeito a 1.700. Eles cortam fora da nova aliança. O sangue da nova aliança. Rapaz, da nova aliança é da essência. Não, corta fora, por favor. 1.700 trazem contra 2 ou 3 que não. Só que eles dizem que alguns. Só que alguns para eles é 1.700. Contra 3 ou 4. Não dá, moço. Não, por favor. Marcos 10 e 24. Outros manuscritos dizem: é difícil para aqueles que confiam nas riquezas. Você corta fora isso, como fazem assim nas Bíblias modernas? Então, diz meramente como é difícil entrar no reino de Deus. Isso bate contra outras coisas que estão na Bíblia. Agora, difícil para aqueles que confiam na... Aí, pronto, está explicado. Isso aí está em 1.700. Só que eles utilizam o vocábulo outros para dizer respeito a 1.700 contra meia dúzia. Isso é desonesto. É um uso desonesto da língua portuguesa, agora brasileira. Mateus 18 e 11 diz assim: vários manuscritos não trazem o versículo 11. De fato, 1,5% dos manuscritos não trazem. Contra 98,5% sim trazem. A atualizada coloca, você se achava, entre colchetes. A nova versão internet traz o verso, mas tem essa nota de rodapé. Por que eles colocam essa nota? Qual é o intuito dessa nota? Por que o leitor tem que saber que vários manuscritos não trazem? Qual é a finalidade disso aí? Se o leitor não tem como saber quais são esses manuscritos, que tipo de manuscritos são, isso é uma malvadeza. São inimigos do texto. Mateus 19, 29. Alguns manuscritos acrescentam ou mulher. Alguns significam 1.700 contra 25. Marcos 6 e 20, a respeito de Herodes, diz que a nova versão diz que ele ficava perplexo. Aí, a nota diz: alguns manuscritos antigos dizem fazia muitas coisas. Aí Herodes ouvindo o batizador que ele havia encarcerado. Isso aí é outra coisa, é muito interessante por sinal, mas não é agora que posso explicar. Então, diz aqui: alguns
manuscritos antigos acrescentam, dizem que fazia muitas coisas assim que esses alguns ficam entre 99,4%. Quer dizer, a quase totalidade dos manuscritos trazem isso. Só que eles cortam fora, seguindo 0,6%. E assim por diante. Esse uso constante assim, vários, outros, alguns, dizendo respeito a 1.700 contra 3, 4, 5, 8. Dá para perder paciência. São centenas de casos, centenas. Não precisamos nos deter com esse negócio que não leva a nada. Eu digo meramente a quem quiser me ouvir pode desprezar meramente todo e qualquer tipo de nota assim. Despreze, ignore, que é mentira, não é verdade. Se entre 1.000 notas você acha 3 ou 4 que são verdade, mas como é que você pode saber quais são os 3 ou 4 que é verdade entre 1.000 que não é? É melhor. Não, simplesmente deixa de lado. Uma coisa que não está na sua apostila é aquilo que eu chamo de problemas tipo 5. Problema tipo 1 era veneno. Problema tipo 2, dificuldades aparentes que estão sim no texto. Tipo 3, tradução falaz, que traz consequências negativas. 4, notas de rodapé perniciosas. Qual seria o problema tipo 5? Problema tipo 5, onde o texto é perfeitamente claro, mas a gente não gosta. E a gente não gostando, a gente faz de siri, a gente faz por onde contornar, porque afinal das contas o texto é incômodo. Não vou poder me delongar aqui mesmo porque o tempo já não permite. Eu gostaria de comentar só 2 coisas. Nós temos aqui, acho que a última coisa, a última folha, dizia aqui, a soberania de Deus abrange tudo. O Xande, assim, colocou numa forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa, o conteúdo é igualzinho. Você sabe perfeitamente que tem alas da igreja que enfatizam a soberania de Deus e que tem outras alas que enfatizam a responsabilidade do homem. E trava-se então uma luta de surdos, porque cada qual se baseia na Bíblia. Quer dizer, o que defende a soberania está no texto, e de fato está no texto. Deus é soberano, tranquilo, que Deus é soberano Mas o outro, está no texto, quer dizer, o homem é responsável também, está no texto, centenas de referências, o homem é responsável. A dificuldade é que na nossa pequena cabeça e a nossa pequena lógica, essas 2 coisas não combinam. Se Deus é de fato soberano, como é que eu posso ter livre escolha? E se eu tenho livre escolha, como é que Deus pode ser de fato soberano? Na nossa pequena... não bate. Então, na tentativa de entender, tem se dado tudo quanto é ginástica. Só para dizer o que eu imagino, eu digo o seguinte: como eu procuro levar o texto sagrado rigorosamente a sério, entendendo que é de fato palavra de Deus, uma coisa inspirada. Se o texto diz que Deus é soberano, moço, Deus é soberano. E se o texto diz que eu sou responsável, eu sou responsável. Agora, se eu não entendo, o problema é meu, mas isso é. Então, se alguém na tentativa de entender a soberania apaga com a responsabilidade, está errado, fatalmente está errado. Se o outro, na tentativa de entender a responsabilidade, apaga a soberania, está errado. Então, nós temos que andar com as 2 pernas.
Será que eu ainda consigo fazer isso? Às vezes faço uma pequena ginástica. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu preciso de um lugar assim, onde não vou tropeçar. Vamos dizer que a perna direita represente a soberania de Deus e a perna esquerda a responsabilidade do homem. Eu posso ser um bom calvinista, já fui. Eu posso andar com Deus é soberano, 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 eu sou bom, até para trás, eu sou soberano sou. Só que é difícil manter o equilíbrio. Por outro lado, eu posso ser um bom arminiano, nunca fui mais. Eu sou responsável, eu sou responsável, eu sou responsável, eu sou responsável, 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 responsável. Mesma coisa. É difícil manter o equilíbrio. Você cansa logo. Qual é a solução? Um dia, quem sabe, levanta voo. Eu não abro mão da soberania de Deus, porque dela depende a minha segurança. Não abro mão também da minha responsabilidade, porque dela depende o meu valor como ser humano. Se eu não sou responsável, eu sou um robô. Um boneco. Como é que funciona? Alterna as pernas. Você precisa dos dois. Se você ficar muito tempo numa perna, você vai cair. Tem que alternar. Agora, a questão é exatamente que na sua soberania, Deus resolve permitir a nós escolher. Nós temos arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Ninguém é livre. Todos nós estamos limitados. Limitados pelo corpo físico. Você está aqui, você não pode estar em São Paulo ao mesmo tempo. Ou Curitiba, no caso. Seu pensamento pode estar em Curitiba, mas o teu corpo está aqui. A língua, dentro da qual você nasceu, te limita. A cultura que você recebeu te limita. Tudo te limita. Estamos cercados de limitação. Ninguém é livre. Você pode escolher dentro das opções que te cercam, mas essas opções não são infinitas. Então eu nunca falo em livre-arbítrio, eu falo em arbítrio. Você tem arbítrio. Você tem escolha. Tem. E é legítima. Tipo um jogo de futebol. No campo, quem é que faz o jogo? É o presidente da República? Ou a presidenta agora? Não. É o governador do estado? Também não. Quem faz o jogo no campo? Os jogadores. Agora lá tem juiz, tem apito, coisa e tal, mas quem... Tipo assim, como se nós fôssemos jogadores num campo. Dentro do campo nós fazemos o jogo. Tem governador, tem presidente. Mas dentro do campo nós fazemos o jogo. Isso aí. Deus é soberano, mas cá embaixo. Então, só para constar, eu entendo dessa forma. Tem a vontade de Deus aqui na terra que é imposta, inevitável. Às vezes Deus intervém e sai de perto porque é assim e acabou. Não sendo assim, tem três coisas. Tem a consciência com a qual todos nascem, mas nós geralmente conseguimos apagá-la. Tem a vontade passiva, permissiva de Deus. Vai aí as escolhas pecaminosas de homens e de anjos. Sendo que todos nós temos que conviver com as consequências. Aí que está o negócio. O que nós deveríamos desejar é exatamente a vontade de Deus ativa ou declarada. E vai aí três coisas.
vai a vontade moral de Deus, que está nos 10 mandamentos e outras coisas que transmitem assim as exigências morais do Criador para nós. Se todo mundo fizesse assim, teríamos um paraíso aqui na Terra. Não seria preciso polícia, nem prisão e pouquíssimos hospitais, mas ninguém faz quase. Teríamos paz, justiça e abundância, se todo mundo obedecesse às normas do Criador. Eu digo que tem também a vontade de Deus conjunta, ou então coletiva, como ele colocou ali também, quando nós colaboramos com o Espírito Santo e trabalhamos juntos. Isso é muito bonito, aliás. Com toda certeza também tem a vontade individual que uns e outros querem negar, mas está no texto. Depois não vou me deter aqui, mas você pode ver tudo isso aí. Claro. Agora, interessa a diferença entre um cavalo e um escravo e um amigo. Em Salmo 32, verso 9, diz: não sejam como o cavalo, que tem que bater nele com aquela coisa que coloca aqui, como chama? O freio na boca, né? Como é que você guia um cavalo com freio na boca? Você puxa para cá, isso corta. Então você está guiando pela dor. Você guia o animal pela dor, que cortou aqui, cortou ali. Deus, quando a gente não presta atenção, Ele nos trata assim, quer dizer, haja pau, paf. Você não está ouvindo? Em João 13 e 16, fala que somos escravos. Em João 15 e 20, Jesus chama aqueles homens de amigos. Com um amigo você conversa, com um amigo você diz o que quer, você fala assim de seus sonhos, assim, das suas ideias. Escravo não, escravo você dá ordem, faça isso, pronto. Você não tem que explicar por quê, para onde, faz. Com um amigo você explica. Só tem um pequeno senão no mundo religioso, mundo espiritual. Você não pode ser amigo de Jesus sem ser primeiro escravo. Se você não é escravo, Jesus nunca chegará a ser amigo. Você pode ser escravo sem ser amigo, mas não pode ser amigo sem ser escravo. Por aí vai. Para que haja juízo, o homem tem que ser imputável. Tem que haver a imputabilidade. Sim, claro. E para que haja a imputabilidade, tem que haver a capacidade do homem. Se não houver a capacidade, não há que se falar em juízo. Claro. E para isso tem que se avaliar se de fato há abolição Mas claro, do ser humano. você não pode julgar um robô porque fez o que fez. O robô fez o que foi programado. Ninguém julga robô. Se um ser humano for declarado ser incapaz ou incapaz, no caso se for declarado ser incapaz, tem que haver um suprimento dessa falta de capacidade dele, que é o caso do tutor. Certo? E se ele é declarado capaz, então ele é responsável. Tem que prestar contas. Ele é responsável, então ele está apto a juízo. Tem que responder. Tem que responder. É um princípio. Exatamente. E aí não haveria de se falar se o ser humano não fosse responsável, não se haveria de falar de capacidade do ser humano e tão pouco de volição. Tá. De escolha. Para quê? Exato. Mais uma coisa nevrálgica, mas que muita gente vai parar no inferno porque não entendeu. Hebreus capítulo 6. E verso 6, eu creio que quero chegar até. Sim. Eu vou ler desde o verso 1 para pegar a sequência do argumento. Hebreus 6, 1 a 8. Mas eu quero chegar mais no verso 6. Por isso, verso 1, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso aí é primeiro grau, lá embaixo. Atenção agora, isto faremos se Deus o permitir. Por quê?
É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro ou da era vindoura e recaíram. É impossível para tais pessoas recaindo que sejam outra vez renovados para arrependimento. Atenção, pois assim, quanto a eles, de novo crucificariam o Filho de Deus, o expondo a vitupério. A questão aqui é crucificar o Filho de Deus. Ninguém crucifica Jesus duas vezes. Se a primeira vez não te serviu, você está frito. Não tem segunda. Ninguém mata Jesus duas vezes. Então está aqui. Alguém aproveitou uma vez a morte de Cristo, aí vira as costas, E aí, naturalmente, não bate muito bem com certos sistemas teológicos. Mas vamos agora ouvir a voz do próprio Cristo glorificado, conforme está em Apocalipse 3, verso 5. Ele escreve a quinta carta, no caso aqui, à igreja de Sardes. É o mesmo assunto. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Agora vem cá, você pode riscar, apagar uma coisa que não está? Não. Se não está, não tem como apagar. Então, se há como apagar, porque o livro está, o nome está no livro. Mas o Cristo glorificado diz: se você não vencer, eu apago o teu nome. Quantas igrejas pregam isso? Seria melhor se pregássemos: ao que vencer, eu não risco. E se você não vencer? Tchau. Quando nós colocamos o pacote doutrinário da igreja acima do texto bíblico, nós atentamos contra a autoridade objetiva do texto bíblico. Isso é um tipo de idolatria. Mas a dificuldade é que é difícil você ter uma igreja sem definir aquilo que você crê, ou que a igreja crê. Então a gente coloca o que a gente crê no papel. Só que aí nós costumamos dar mais valor a esse papel do que ao texto. E aí nós passamos a ser um odre velho. O Espírito Santo se mandou faz tempo. E nós estamos aqui com as nossas regras, a nossa doutrina, o nosso procedimento, tudo muito bem, muito obrigado. E o Espírito Santo, odre velho, tem jeito. O próprio Jesus disse: não tem como renovar o odre velho. Tem que começar com outro couro. Como evitar se tornar um odre velho? Eu digo o seguinte: é preciso, nós temos que colocar coisas no papel, senão nós temos que, o que nós cremos, o que nós entendemos, tudo bem, mas é totalmente necessário que nós mantenhamos as nossas antenas espirituais ligadas para sempre ouvir o Espírito Santo e que estejamos sempre dentro da palavra e dando valor à palavra, permitindo que a palavra diga o que está sendo dito e não o que nós queremos que diga. Nós temos que ser leais com o texto, deixar que o texto diga o que está dizendo, sem se importar com o nosso pacote. Por isso não é fácil. Eu não disse que era fácil. Tanto não é fácil que você vê muito pouco isso.
o que 99, sabe lá quanto por cento das igrejas são odres velhos, quer dizer, o pacote é acima do texto. Isso atenta contra a autoridade. Porque aí a doutrina deixa de ser bíblica, é parcialmente bíblica. Mas, enquanto a gente não ouvir o Espírito Santo, nós vamos simplesmente nos tornar endurecidos, petrificados, odres velhos. Agora, abra sua Bíblia em Isaías 29. Se é que eu consigo chegar lá. Isaías 29, a partir do verso 11. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, que está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Nós temos aqui exatamente os dois lados da moeda, assim, numa igreja confessional, onde o pacote manda. Alguém pergunta ao pastor: ovelha chega ao pastor com um problema dentro do texto, onde o texto não bate com o pacote, e o que o pastor vai dizer? Não posso, porque está selado. Quer dizer, o pacote fecha a boca. Você não pode falar contra o pacote. Então, a ovelha chega com a palavra não bate, aí não posso, está selado. Aí você procura a ovelha, que não está sabendo nada. Não sei. Então, que também é verdade, a ovelha não sabe mesmo. Então, quer de um lado, quer do outro lado, a verdade não é falada. O pastor não vai falar porque é selado, e o outro não fala porque não entende. Isso aí é calamitoso, isso é uma calamidade pública que atinge mais de 99% das igrejas. Os pastores estão com a boca fechada, que não pode ir contra o pacote. E o povão, coitado, nem sabe ler a Bíblia, muitas vezes. Aí se dá o que está também depois: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus repete isso em Mateus 15, versos 8 e 9. Quando uma igreja segue doutrina que não é bíblica, ela atenta contra a autoridade da Bíblia. Agora, por que não tem quase mestres de Bíblia nas igrejas brasileiras, nas igrejas evangélicas? Simplesmente você quase não acha mestre de Bíblia. E veja que o próprio Deus disse: Deus colocou na igreja apóstolo, profeta, mestre. Que eu saiba, nenhum seminário teológico do Brasil ensina como se estudar a Bíblia. Então, os púlpitos brasileiros estão cheios de pastores que não sabem como estudar a Bíblia. Isso não era matéria no seminário. Por que não é matéria no seminário? Porque os medalhões, a cúpula, não quer que os jovens aprendam a estudar a Bíblia. Querem, sim, enfiar o pacote de cuca dentro. Querem que esses jovens saiam para reproduzir nos púlpitos o pacote. Então, você vai numa casa presbiteriana, você só vai ouvir o pacote presbiteriano. Batista, idem. Assembleia, idem. Congregacional, idem. Assim, noite adentro.
aparecendo um mestre, o pastor se sente ameaçado. Ele não sabe estudar a Bíblia. Então ele se sente terrivelmente ameaçado e faz por onde se livrar da presença incômoda, claro. Ele não quer. Longe daqui, por favor. E com isso a igreja fica sem mestre nunca, que o pastor também não sabe. É simplesmente uma calamidade. São apedeutas guiando apedeutas. Apedeutas guiando apedeutas. Então, isso é uma calamidade que não sei como é que vamos contornar também. Só Deus sabe como é que vamos achar uma solução para isso. Agora, a questão é de importância direta pessoal. Quem entende um pouquinho da história do evangelicalismo no país, você sabe perfeitamente que, repetidas vezes, presidente de convenção cai no pecado. Eu poderia aqui citar vários nomes, não vou dizer o nome porque não estou aqui para milindrar ninguém, mas se você entende, você já sabe, você pode já dizer o nome. Repetidas vezes, e não quer dizer, não, é presbiteriano, é batista, é assembleiano, é qualquer coisa, todos eles. Figuras de projeção nacional no mundo evangélico caem no adultério. Paf, 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 paf. Por quê? Como é? É que a Bíblia faltou autoridade na vida. Por que o homem faz isso? Porque ele está ignorando a Bíblia. A Bíblia não tem mais autoridade na vida pessoal dele. A Bíblia diz não, mas ele faz. Como é que ele faz? A Bíblia perdeu a autoridade. E não precisa ser figuras de projeção, é qualquer um de nós. É ovelhinha cá embaixo. Qualquer um de nós, a gente vai pecar é porque o texto faltou autoridade. Então, essa questão da autoridade é âmago, é centro, é vida ou morte. Então, se alguém achou cansativo o nosso exercício aqui, mas não foi à toa não. Eu não estava aqui só para gastar o teu tempo e o meu. Está em jogo a nossa vida. Está em jogo o nosso futuro. A Reforma Protestante tinha uma coisa que falou que era muito certa. Falou que cada crente tem não somente o direito, mas a obrigação de ler e interpretar e estudar a Bíblia. Isso foi naturalmente na cara do Papa, que alegava que só ele que podia. É aquilo que nós chamamos de o sacerdócio de cada crente. Por que a Bíblia falta autoridade na vida dos nossos crentes, das nossas ovelhas? Geralmente porque a Bíblia nem é pregada mais no púlpito. Antigamente se dizia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso é só para inglês ouvir, não funciona mais. Diga à igreja onde a Bíblia é a única regra de fé hoje. Não tem praticamente. Simplesmente isso aí é conversa antiga. Mas deveria ser. Então, meus irmãos, nós havemos de encorajar aos crentes, assim, as ovelhas, as pessoas que ocupam as cadeiras nas nossas igrejas, temos que incentivá-los a ler a palavra de Deus. E se não sabe ler, monta um curso de alfabetização. Todo crente tem que saber. Quer dizer, a Bíblia existe na nossa língua, todo crente tem que aprender a ler. Então, se tem alguém que não... vamos ensinar. E depois vamos incentivar a cada qual. Leia em casa, pai. É a nossa comida, é a nossa água.
Não é o suficiente você escutar a Bíblia uma vez por semana lá na igreja, se é que escuta. Você precisa todo dia, é o seu alimento. Porque se você fosse alimentar fisicamente só aos domingos, você iria morrer de fome. Não. Essa questão da autoridade do texto é vida, é a nossa vida. E se um dia nós conseguirmos um volume cada vez maior de crentes que estão na Bíblia, lendo, entendendo, aplicando, obedecendo, vai aparecer uma nova raça de super-homem. Uma nova raça que sabe fazer uso do poder de Deus, porque está ouvindo o Espírito Santo e sabe como fazer uso do poder do Espírito Santo. Mas para chegar a esse ponto, você tem que estar na palavra, moço. Se você não está na palavra, eu lamento. Não funciona. Simplesmente não vai funcionar. Por que não? Porque Deus não dá a sua glória a outro e sai de perto. Deus não dá a sua glória a outro. Então, se você está querendo fazer a obra de Deus, mas com sua própria força, está vendo aqui como eu sou bom? Não. Nessa brincadeira, Deus não entra. Nós temos que fazer do jeito que Deus quer. Nós temos que fazer do jeito que Deus manda. Não é Deus colaborando conosco. É nós colaborando com Ele. Ele mandando. Não é nós mandando nele. É Ele mandando na gente. Mas nós temos que ouvir. Nós temos que obedecer. Por seus próprios desígnios soberanos, Ele resolve que, com poucas exceções, Ele só trabalha aqui embaixo quando algum ser humano se coloca à disposição de outra sorte e fica sem fazer. Então, nós não somos insignificantes. Nós não somos zeros. Nós temos valor, sim, Senhor. Nós podemos fazer diferença. Mas sem a palavra, você não vai e nem eu. Porque sem a palavra você não vai ter como fazer uso do poder do Espírito Santo. Ele não vai te ajudar. Se você não está na palavra, pode esquecer. O Espírito Santo e a palavra andam juntos. Como assim? A palavra é a espada de quem? A palavra é a espada do Espírito Santo. Então você rejeita a palavra, você ignora a palavra, você menospreza a palavra, e o Espírito Santo? Ah, é? Não dá. Agora você fazendo como ele quer, e são outros 500. Bom, eu quero ainda dizer o quê? Cadê? Está aqui. Eu gostaria de enfatizar algumas coisas que estão, inclusive, se você está com isso aí, a autoridade do texto sagrado, você vai encontrar algumas coisas que estão em letra negrita. Uma coisa eu falei já agora aqui mesmo, quando uma igreja segue doutrina que não é bíblica, ela atenta contra a autoridade da Bíblia. Outra coisa, a autoridade objetiva depende de sentido verificável. Se o texto não tem sentido verificável, não pode ter autoridade objetiva. Para que alguém levante no púlpito e diga, assim diz o Senhor, esse assim diz tem que ser verificável. Se ele está dizendo que Deus fala de um, mas o que Deus fala tem que ser verificável. O texto tem que ser inteligível. Existe, pelo menos uma corrente, se não muitas,
que declara que quem dá sentido ao texto é você. É você, o leitor, que vai resolver o que significa o texto. O que o autor quis, não vem ao caso. Mas isso aí é obviamente satânico. E principalmente em se tratar da palavra de Deus, da Bíblia. O que nós temos que querer saber é o que o autor quis, o que o autor quer. É isso aí, então. Acontece que no meu entender, eu sou linguista a nível de PhD, o princípio fundamental da comunicação é este. Tanto quem fala ou escreve, como quem ouve ou lê, ambos têm que respeitar as normas da linguagem. Como é que qualquer coisa pode ter um sentido verificável? É que a linguagem, as línguas do mundo seguem regras. Nós estamos aqui usando português. Por que eu estou aqui e por que você está ali? Você espera que eu fale aqui obedecendo às normas da língua que estamos utilizando, o código que estamos utilizando, que no caso é português. Isso é um contrato não assinado, mas é um contrato subentendido. Você está aí me ouvindo, esperando, confiando que eu aqui falando estou obedecendo às normas linguísticas que regem o uso da língua, para que você possa então interpretar corretamente aquilo que estou dizendo. Se eu fugir das normas, e eu, sendo o usuário inteligente, eu faria isso propositadamente. Se eu propositadamente fugir das normas, eu estarei enganando você propositadamente. Se eu fugir das normas, com o objetivo de enganar. Isso é desonesto. Agora me ouçam, por favor. Existe um texto em Tito, parece que é Tito, que diz que Deus não pode mentir. É uma coisa que Deus não pode fazer, Ele não pode mentir. Por que não? Porque é contra a sua própria essência. A sua própria essência é verdade e Deus não pode ir contra a sua própria essência. Então Deus nunca mente. Agora, se você pegar a palavra de Deus e se você interpretá-la desrespeitando as normas da linguagem, você está chamando Deus de um mentiroso. Você está dizendo que Deus, ao fazer uso da nossa linguagem, Ele propositadamente fugiu das normas com a intenção de nos enganar. Isso é chamar Deus de mentiroso. E Ele não vai agradecer essa iniciativa. Eu não recomendo. Então vai aí as diversas hermenêuticas improcedentes. No mundo lá fora existe uma hermenêutica liberal marxista que parte de pressupostos materialistas. Absolutamente não querem saber do sentido verificável do texto e o sentido pretendido pelo autor. Está nem aí. É um uso desonesto do texto. Vai aí também a hermenêutica neo-ortodoxa, que também aí tem pressupostos humanistas. A hermenêutica neo-ortodoxa diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, quer dizer, tem parte que é, tem parte que não é. Só que ninguém no mundo é competente para dizer qual é qual. Então, cada um resolve para si o que é e o que não é. Acabou com a autoridade objetiva do texto. E acabou também com o intuito do autor. Estão chamando Deus de mentiroso. Eles não gostariam de ouvir isso, mas é a verdade. Nós temos a obrigação de querer entender aquilo que o autor quis dizer. Eu estou aqui em pé falando, você está confiando que eu aqui não vou fugir das normas.
Mas eu também estou aqui confiando que você não vai fugir da norma. Como assim? Ao me ouvir, eu espero que você interprete lealmente, que você não saia daqui dizendo que eu falei uma coisa que não falei. Por isso aí é tão comum. As pessoas saem de algum lugar e vão repetir uma coisa que o pregador não falou. Isso por vezes que o próprio há uma ação demoníaca na cabeça que altera as coisas, isso é outro assunto. Mas por vezes é malícia da pessoa mesmo. A pessoa sai maliciosamente mentindo a respeito do pregador. Ele falou. Não falou assim. Então, para que haja comunicação verdadeira, todos nós temos que ser honestos. Eu falando tenho que ser honesto, mas você ouvindo tem que ser honesto. Temos que nos respeitar mutuamente. Você me respeita e eu te respeito. Fugir das normas é desrespeitar. Se eu fugir das normas aqui, estou desrespeitando vocês. Vocês estão aqui na esperança de que eu vou falar dentro da norma. E me ouçam, por favor, o próprio soberano Deus, ele também espera que nós o ouçamos respeitando as normas da linguagem e entendendo que ele, ao inspirar isto aqui, também o fez respeitando as normas. Mas tudo isso depende de um sentido verificável. Mas sim, o texto tem um sentido verificável. Porque os vocábulos têm suas áreas semânticas e tem as regras gramaticais, você tem que colocar os vocábulos de forma correta. No caso do português, a sequência das palavras determina a função gramatical. Então, o cachorro mordeu o menino é uma coisa, o menino mordeu o cachorro é outra coisa. Quer dizer, o sujeito do verbo vem primeiro, aí vem o verbo, aí o objeto direto vem depois. Então, quem quiser usar tem que entender as regras, tem que entender a gramática, tem que obedecer e seguir. Tem também uma abordagem relativista. Fatalmente vocês já ouviram falar de relativismo cultural. Aliás, isso é uma praga das missões transculturais hoje em dia. É uma praga. Os missionários, quer dizer, os candidatos a missionários são ensinados o relativismo cultural. Quer dizer, cada cultura é de igual valor. Bom, as culturas têm valor, mas não são de valor igual. Nós, levando a palavra de Deus, estamos exatamente levando uma cultura diferente. Jesus me mandou à tribo Apurinã, na selva amazônica. Eu não estava lá para enaltecer a cultura Apurinã. Eu estava lá, era para apresentar uma nova cultura, uma cultura bíblica. Agora, para eu fazer isso com eficiência, eu primeiro tinha de aprender a cultura deles. Sim, eu preciso respeitar. Tem que respeitar a cultura. Tem que aprender para poder, então, depois comunicar de forma efetiva uma nova cultura. Mas que as culturas não são de igual valor, coisa alguma. Mas essa ideia é meramente uma praga hoje em dia no mundo das missões transculturais. E essa hipocrisia é curiosa porque a gente nunca encontra um grupo querendo imitar uma cultura considerada mais primitiva, mais pobre. A gente sempre vê ela querendo imitar a melhor, a mais aprimorada. Aliás, os jovens, os mais velhos aqui pelo menos se lembram dos irmãos Vilas Boas e do Parque Xingu, que era um zoológico. Lá tinha uma dúzia de tribos indígenas que eram presos, quer dizer, era tipo gaiola, quer dizer, ninguém podia entrar. A ideia era preservar o índio na sua condição assim primitiva. E um dia um dos irmãos Vilas Boas estavam conversando com um cacique de uma das tribos. E veio um filho, assim, um jovem, com seus 20 anos por ali, um jovem filho do cacique. Aí o Vilas Boas perguntou, o que o teu filho quer ser? Sabe a resposta do cacique?
Ele quer ser piloto de avião. Está aí a tua gaiola. Está aí o teu zoológico. O filho do cacique queria ficar lá caçando macaco? Queria nada. Ele queria... Como é que ele... Porque avião voa por cima. Aliás, os próprios irmãos Vilas Boas só chegavam de avião. Chegar a pé, não. Só chegavam de avião. E aí você quer que o índio não... Paciência, rapaz. Bom, enfim, qual deve ser a nossa hermenêutica? Nós devemos, meus amados irmãos, levar o texto sagrado rigorosamente a sério. Um dia eu chego lá. Eu quero ainda colocar mais uma coisa aqui, já vou terminar. Estou quase cansado. Um instante só, deixa eu terminar. Princípio da sã interpretação. Me ouça, por favor. A interpretação é uma. A interpretação do texto é exatamente aquilo que o autor quis transmitir, e só. Então, a interpretação é uma. As aplicações podem ser muitas. Então, muitas vezes, o próprio Espírito Santo pega um certo texto e aplica a vida da gente. Isso não é para você levantar no púlpito e pregar como doutrina, mas é uma aplicação. E é perfeitamente legítimo. Nós fazemos muitas aplicações. Agora, o que não se deve nunca fazer é apresentar uma aplicação nossa como sendo a interpretação do texto. Isso é desonesto. Isso aí vai dar consequências negativas. E é, inclusive, imputar a Deus uma coisa que você não deveria imputar, que Ele não vai gostar. Por curioso que possa parecer, se o próprio Deus quis e quer comunicar conosco fazendo uso da nossa língua, o próprio Deus tem que obedecer às normas da linguagem. Por estranho que possa parecer à primeira vista. Mas se Deus quer falar comigo, Ele pode falar o quê? Urdu? Não vai dar, que eu não entendo uma sílaba de urdu. Se Ele quer falar comigo, Ele ou tem que falar em inglês, ou em português, ou em espanhol, ou sofrivelmente em apuriná, alguma coisa que eu entendo. E Ele tem que seguir as normas. Caso contrário, eu não tenho como entender. Então, meus amados irmãos, a maneira em que nós vamos interpretar o texto não é facultativo. Isso não é qualquer coisa. Nós havemos de obedecer às normas da linguagem, caso contrário, estaremos chamando o próprio Deus de mentiroso e Ele não vai gostar disso aí. E vamos levar consequências negativas. Torno a dizer, para que o texto tenha autoridade objetiva, tem que ter um sentido verificável, e eu digo que pode. Tem uns que negam, mas dizem, não, eu sou linguista. É perfeitamente possível. Agora, nós somos vasos de barro. É preciso entender que eu não sou perfeito e dificilmente qualquer coisa que eu fizer vai ser perfeito. Mas não precisa ser perfeito. Em qualquer área da vida, já que nós somos pecadores, já que nós somos limitados, já que nós somos falhos, exigir
uma perfeição de 100% é intolerável. Não sei se você já parou para refletir. Você precisando de álcool assim para uso caseiro, você vai na farmácia comprar assim meio litro de álcool, 1 litro de álcool. Facilmente, se você vai tentar em algum lugar, deve dizer a porcentagem. Você pode achar assim, 87%, 86%, você pode achar 90%. Com sorte você acha 92%. Nunca jamais na vida você vai achar um frasco que diz, que diz veridicamente 100%. Um álcool de 100% é quase impossível de atingir. Se conseguir, mas o custo em termos de equipamento é elevado demais. Então é intolerável alguém chegar e exigir um álcool de 100%. Não, isso não dá, moço. Não. Em qualquer coisa na área, qualquer coisa na vida. Exigir 100% é intolerável. Custa demais. E nós somos incapazes de fazer uso completo de uma coisa 100%. Por quê? Porque eu não sou 100%. Então, mesmo se Deus tivesse feito escrever a Bíblia em chapas de ouro, como aliás dizem os mormons, que o tal colocou em chapa de ouro, e que essas chapas estavam guardadas em Fort Knox da vida, então, perfeitos, estão aí. Então tem o texto perfeito, indiscutivelmente, é inerrante, letra por letra, está aí o texto, perfeito. E eu sou capaz de dar uma interpretação perfeita a esse texto perfeito? Não sou. O problema não está no texto, o problema está em mim. Eu é que sou falho, eu é que sou imperfeito, eu é que sou incapaz. Então, o que já falei, torno a dizer agora na despedida. Tudo aquilo que falei, assim, batendo na nova versão, então, e blá, 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 e Calma. Calma, calma, calma. Cabeça fria. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar também na nossa reação. Que é ruim. Calma. A palavra de Deus é tão tremenda que não precisa de muito, não. Assim, maliciosamente, eu digo que na maioria das pregações que você escuta nos púlpitos hoje, se você escutar assim uma cerveja de 5%, você está com sorte. Cerveja 5% de teor alcoólico. Quer dizer, 5% de Bíblia, de verdade, numa pregação, se você ouvir 5%, quer dizer, uma cerveja, você está com sorte. Mas se você tomar uma boa quantidade de cerveja, o que acontece? Você fica embriagado, não é? É só 5%, mas se você tomar o suficiente, faz efeito. Por quê? Porque só 5% de álcool faz efeito. E 5% de Bíblia, pode saber. Agora, alguém que está assim com muita sorte, está ouvindo um pastor Claudemir lá, talvez ele ouça uma pregação de 15%. Oh, rapaz, um vinho de 15%? Eu tenho em casa um vinho Porto que eu uso de forma medicinal, né? Eu tomo uma colher, cai lá que velho precisa de um pouquinho de álcool. Mas eu passo um mês sem tomar sequer uma colher. 19%. É o vinho mais forte que tem, 19%. Rapaz, é preciso respeitar. Você não pode abusar, não. Você vai abusar de um vinho de 15%. A palavra de Deus é forte. Com 15% você derruba qualquer um.
E aí então o uísque de 40%. Ah, sai de perto. Então, calma, 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 cabeça fria. Segura aí. Eu entendo, defendo, insisto, declaro que Deus de fato preservou a exata redação original do Novo Testamento. Eu sei qual é, eu digo qual é, está aqui. Dito, feito isto, no entanto, eu declaro imediatamente que eu, Gilberto, não sou capaz de dar uma interpretação perfeita desse texto perfeito. O problema não está no texto, está em mim. Então, calma, calma, cabeça fria. Não vamos sair daqui assim, não. Vamos trabalhar com calma para corrigir os erros, vamos trabalhar com calma para melhorar a situação, vamos, assim como o nosso irmão Fridolin, vamos soltar uma nova tradução que vai melhorando a coisa, vamos melhorando, mas sem perder a calma. Mas sem também abrir mão da autoridade objetiva do texto. Só porque eu não sou 100% capaz, mas por isso. Agora, se um dia nós criarmos uma nova geração de mestres capazes de servir um vinho ou um whisky 40%, rapaz. Rapaz, sai de perto que nós aqui vamos fazer uma diferença. E aí, você topa? Amém!